Não tem nada melhor do que viajar, né? Imagina só se você planeja a sua viagem com o maior carinho, mas você esquece de um detalhe que vai detonar suas férias. Por isso, o vídeo de hoje é pra você, porque eu vou contar 10 erros frequentes dos viajantes e pra você ter certeza que você não vai cair em nenhum deles. Parece básico, mas não é. A primeira dica é sempre pensar nas datas da viagem conforme o número de noites. Então, de 15 a 20 em Cape Town, de 20 a 24 no Safari, assim não tem perigo de você chegar na viagem, no meio do seu roteiro e perceber que tem uma noite que você não tem hotel em lugar nenhum. Hoje se fala muito no turismo de checagem, que é aquele em que a pessoa quer conhecer o máximo de destinos possíveis só para dar o check na lista. Esse é um grande erro, porque quando a gente faz assim, quando a gente pensa num roteiro que é cansativo, que é uma noite apenas em cada cidade, você acaba não conhecendo nada daquele lugar. Então você aumenta o número de vezes que você tem que abrir mala, fechar mala, abrir mala, fechar mala, abrir mala, fechar mala, e faz check-in, check-out de hotel, e faz check-in no aeroporto, é muito cansativo. O que eu recomendo é ficar sempre um mínimo de 2 a 3 noites nos destinos, mas se for uma cidade que você quer de fato passear e conhecer, uma noite é um grande erro. Sabe aquela expressão, o barato sai caro? Isso muitas vezes é verdade quando a gente fala de passagem aérea. Mas muitas vezes a gente se empolga com uma promoção de aéreo, acaba emitindo um voo que depois vai ser totalmente errado para a nossa viagem. Então, por exemplo, se eu não me atento onde eu chego, da onde eu parto, conforme o que eu pensei nesse miolo do meu roteiro, eu vou ter eventualmente que pegar um outro voo interno para chegar naquele último destino de volta para casa. Isso aumenta custo. Sempre, sempre, sempre emita o seu aéreo já pensando no terrestre, para fazer as duas coisas juntas e não cair no erro da logística da passagem aérea. Uma outra coisa que você tem que manter em mente quando emitir a sua passagem, se for um voo que precise de conexão, é esse tempo de conexão. Lembre-se sempre que você vai ter que, provavelmente, passar pela fila da imigração, pela fila do raio-x, às vezes, dependendo do destino, você tem até que pegar a mala na esteira e despachar novamente, isso tudo leva tempo. Portanto, por exemplo, 1 hora, 40 minutos de conexão pode dar um problema. E é claro, o seu voo também pode atrasar, né? Você pode chegar um pouquinho depois do previsto e aí também, se não tiver tempo hábil, você perde o próximo voo. Por isso a minha dica é sempre coloque no mínimo 2 horas de conexão em um voo e se puder até 3. Com isso você consegue fazer tudo tranquilamente até tomar aquele cafezinho. Um outro erro frequente é a questão da documentação. Nunca, 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 nunca se esqueça de checar isso, porque às vezes você vai para um país em que precisa de visto e você precisa também se certificar que se esse visto é emitido com antecedência ou na sua chegada. Tem alguns países que pedem até para você já levar uma foto, então você tem que já chegar com essa foto em mãos para poder ser emitido esse visto. Uma outra providência também importante com relação à documentação é a questão das vacinas. Verifique se o país que você vai visitar exige alguma vacina. Hoje em dia, muitos exigem o certificado internacional de vacina contra a febre amarela. Por que eu disse certificado internacional? Porque não vale a nossa carteirinha de vacinação, aquela bela carteirinha já toda detonada que a gente tem desde criança, isso não vale fora daqui. Uma outra dica é você pegar o seu passaporte em mãos e não na hora que você estiver saindo pro aeroporto, hein? Mas assim, bem antes mesmo, não na hora que você estiver saindo pro aeroporto. Antes disso, muito antes, quando você começar a organizar a sua viagem. E veja bem a data de validade. A data de validade do passaporte, ela é um ponto muito sensível, porque o ideal é que você esteja com pelo menos 6 meses antes dessa data de expiração do seu documento para poder viajar. Então, na dúvida, será que o país que eu vou precisa mesmo desses 6 meses ou não? Não arrisque, tire um passaporte novo. Você vai ter que tirar dali a pouco, não vai? Uma outra coisa muito relevante é quando você está viajando com seu filho sem a companhia dos 2 pais. Nesse caso, é imprescindível uma autorização do pai que não está, o pai é o responsável, que não está acompanhando a criança, com firma reconhecida em 2 vias. Não deixe de verificar sempre a documentação para não cair num dos erros mais graves dos viajantes. Muita gente olha só o preço na hora de escolher o hotel. Mas a minha sugestão é que quando você definir, antes de reservar, joga no Google Maps
essa ferramenta tão fácil pra gente, que tá aí pra qualquer um abrir na internet. E aí você coloca a localização do hotel que você tá pensando em escolher e os outros atrativos da cidade. Veja qual é a distância, porque muitas vezes as melhores ofertas são hotéis totalmente fora de mão. E aí o que você vai ter que gastar com deslocamento, seja com táxi ou transporte público, ou até ter que alugar um carro, dependendo do destino, vai sair mais caro do que se você pegasse um hotel melhor localizado em que você pode fazer tudo a pé. Uma outra questão é a própria segurança do bairro. Muitas vezes é mais barato um hotel que está numa zona ruim, por motivos óbvios. Então dê uma pesquisada antes de fechar, porque não adianta nada você ter uma boa oferta e num lugar perigoso, né? O quarto mais barato do hotel vai ser, claro, o menor. Então você tem que ver se o tamanho dele é suficiente para o que você precisa, quantas pessoas estarão dormindo nesse quarto, quanta bagagem você leva quando você viaja, se você precisa de um berço ou colocar uma cama extra, porque dependendo do tamanho do quarto, ele pode ter um preço ótimo, mas você não vai conseguir nem andar nele. Então verifique sempre se o que você está escolhendo já no hotel realmente atende à necessidade do que você precisa no quarto, na acomodação. Viajar de trem é muito gostoso, de verdade, porque é uma viagem com outro tempo, com uma outra paisagem, uma outra experiência. Mas o que você precisa manter em mente para não cair no erro comum dos viajantes? Você é o tipo de pessoa que leva muita mala? Então, quando você viaja de trem, você não pode ter mais malas do que você mesmo consegue carregar. Porque não tem carregador de malas, não tem esteira de bagagem, não tem nenhuma ajudinha. Uma outra coisa interessante é pensar o tempo de viagem no trem. Até 3 horas é perfeito, vale muito mais a pena do que avião. Mais do que 5, por exemplo, trens que duram 6, 7, 8 horas, eu acho furada. Só vale a pena se for um trem de luxo ou um trem panorâmico. Aí sim, porque é um outro passeio. Se for um trem normal, pensa bem. De um tempo pra cá, ficou mais na moda alugar um apartamento ou uma casa durante as férias. Mas é importante você refletir sobre alguns pontos para entender se esse tipo de hospedagem tem o seu perfil. Porque a gente tem aquela ideia de que alugar uma casa, eu vou cozinhar, eu vou ao supermercado, eu vou viver como um local. Sim, é isso mesmo, a ideia é essa. Mas você tá afim de viver como um local ou você é o tipo de pessoa que gosta de serviço, que gosta de ser atendido, que gosta da comodidade de chegar, o seu quarto tá arrumado e limpo e lindo e o garçom tá trazendo a sua cervejinha gelada? Se você vai ficar, por exemplo, 2 noites numa cidade, será que vale a pena mesmo alugar uma casa ou um apartamento? Porque você vai ter que fazer compra de supermercado, pelo menos de café da manhã, você vai ter que se mobilizar de alguma forma ali para organizar isso. Às vezes é até mais fácil ficar em hotel, não é? Mas eu jogo essas questões só para você pensar, para você refletir que tipo de viajante você é, o que você busca numa hospedagem e aí você vai ter a resposta se alugar casa ou apartamento é para você ou não. Sempre tem algum amigo ou familiar que já viajou para aquele destino e que tem as melhores dicas. Mas será que essa pessoa tem o seu perfil? Ela gosta de viajar como você? Você já parou para pensar, você já parou para analisar como essa pessoa viaja? Muita gente ainda tem um pouco de receio de contratar uma consultoria, uma agência especializada como a nossa, porque acredita que não precisa de uma ajuda para organizar a viagem. Mas tenha em mente que o consultor de viagem é uma pessoa que viaja muito, que estuda muito, que participa de muitos treinamentos e que só faz isso da vida. Ele só trabalha com viagem. Então confie no trabalho de um especialista. Nós aqui da Magari Blue estamos sempre de portas abertas para atender você e para organizar todos os detalhes da sua viagem com o maior carinho possível. Se você assistiu esse vídeo até o final, é porque você estava bem interessado e talvez até você já tenha caído em uma dessas armadilhas dos erros frequentes dos viajantes. Por isso, eu agradeço muito a sua atenção e eu acho que eu mereço um like, hein? Compartilha com os amigos, se inscreve no nosso canal e fique de olho, porque agora toda semana tem vídeo novo.